Olá, tudo bem? Desde São Pedro até os dias atuais, o Vaticano já possuiu 266 papas, incluindo o Papa Francisco, o argentino, que assumiu o trono em 2013. Mas saiba que nem todos tinham um bom coração, como é esperado de um papa. Muito pelo contrário, alguns foram vingativos e outros fizeram da libertinagem sua marca registrada. Venha comigo e vamos conhecer os 8 piores papas da história. Papa Bonifácio VIII. A história de Benedetto Caetani, ou Papa Bonifácio VIII, é recheada de conflitos, ambições e controvérsias. Ele foi proclamado Papa em 24 de dezembro de 1924, depois da renúncia do Papa Celestino V, que ele mandou prender e exilar. Benedetto era um jurista renomado e um diplomata habilidoso, mas também um homem orgulhoso e autoritário, que defendia o poder absoluto do papado sobre os reis e os príncipes da Europa. Ele se envolveu em várias disputas políticas e religiosas, como a guerra contra a família Colonna, a excomunhão do rei da Sicília, a promoção de cruzadas na Europa e a bula Unam Sanctam, que afirmava que todos os seres humanos estavam sujeitos ao Papa para a salvação de suas almas. Bonifácio VIII é considerado um dos piores papas da história por vários motivos. Um deles é que ele foi acusado de ter forçado a renúncia de Celestino V, que era um monge humilde e piedoso, para tomar o seu lugar. Outro motivo é que ele foi o alvo de uma conspiração liderada pelo rei Filipe IV da França, que o odiava por ter se oposto aos seus planos de taxar o clero e de expandir seu território. Filipe enviou um grupo de soldados para capturar Bonifácio em sua cidade natal, Anagni, em 1303. Eles invadiram um palácio papal e agrediram um papa, que resistiu bravamente e não se rendeu. Ele foi libertado alguns dias depois pelos habitantes da cidade, mas ficou muito abalado com o ocorrido. O papa morreu pouco depois, em 11 de outubro de 1303, em Roma. Benedetto Caetani deixou uma marca negativa na história da Igreja Católica e na cultura ocidental. Ele foi criticado por muitos escritores e pensadores como Dante Alighieri, que o colocou no inferno em sua obra Divina Comédia, como um exemplo de simonia e corrupção. Ele também foi responsável por uma crise na sucessão papal que levou ao chamado Cisma do Ocidente, quando houve 2 ou 3 papas rivais ao mesmo tempo. Ele foi um papa que tentou impor sua autoridade sobre o mundo, mas acabou sendo humilhado e derrotado pelos seus inimigos. Papa Leão X. Uma vez que Deus nos deu o papado, aproveitemos. Esta frase, dita em algum momento pelo Papa Leão X, já dizia os motivos que chamaram a atenção de Giovanni di Lorenzo de Médici para se tornar papa: a sensação do poder. Apesar de sua importância na história do Vaticano, Leão X foi também um outro papa bastante controverso. Nascido em Florença, Itália, Giovanni de Médici era filho de um poderoso governante da República Florentina. Desde cedo, ele demonstrou interesse pela vida eclesiástica e foi nomeado cardeal aos 14 anos pelo Papa Inocêncio VIII, a pedido de seu pai. Ele estudou teologia e direito canônico e se tornou um grande patrono das artes e da cultura humanista. Ele foi eleito papa em 1513, após a morte de Júlio II, e adotou o nome de Leão X. Durante o seu pontificado, ele transformou Roma em um centro cultural e artístico, patrocinando artistas como Michelangelo, Rafael e Leonardo da Vinci. Ele também continuou as obras da Basílica de São Pedro, iniciadas por seu antecessor, e ampliou a Biblioteca do Vaticano. Ele defendeu a abolição da escravidão, a caridade aos pobres e a reforma da universidade em Roma. No entanto, ele também enfrentou muitos problemas políticos e religiosos que abalaram a unidade da Igreja Católica. Ele se envolveu em conflitos militares com a França e o Sacro Império Romano-Germânico pela disputa do território italiano. Para financiar suas guerras e seus luxos, ele recorreu à venda de indulgências, ou seja, o perdão dos pecados mediante pagamento em dinheiro. Essa prática foi duramente criticada por Martinho Lutero,
um monge alemão que iniciou a reforma protestante com suas 95 teses contra os abusos da Igreja. Leão X não soube avaliar a gravidade do momento luterano e tentou reprimi-lo com excomunhões e condenações. Ele também fez concessões políticas aos reis da França e da Espanha, que diminuíram a autoridade papal sobre a Igreja. Leão X morreu em 1521, aos 45 anos, vítima de uma pneumonia. Ele deixou um legado cultural e artístico para a Igreja Católica, mas também uma profunda crise religiosa que dividiu o cristianismo ocidental. Por isso, ele é considerado por alguns como um dos piores papas da história. Papa Clemente VI, Pierre Roger, nasceu em 1291 na França e entrou para a ordem beneditina aos 10 anos, tornando-se um monge culto e fidalgo. Ele foi nomeado cardeal em 1338 pelo Papa Bento XII e eleito Papa em 1342 com o nome de Clemente VI. Como Papa, ele se destacou por seu patrocínio às artes e ao aprendizado, sua defesa dos judeus durante a Peste Negra, sua proclamação do Jubileu de 1350 e sua tentativa de organizar uma cruzada naval contra os turcos. Ele também comprou a cidade de Avignon, da Rainha de Nápoles, e estabeleceu ali a sede do papado, que ficou conhecida como o Papado de Avignon. No entanto, ele também foi criticado por sua vida luxuosa, sua interferência nos assuntos políticos da Europa, sua concessão excessiva de indulgências e benefícios eclesiásticos e sua negligência com a reforma da Igreja. Foi acusado de nepotismo, simonia e corrupção por seus opositores. Ele também não conseguiu conter o avanço do movimento flagelante, que pregava a penitência pública e a renovação espiritual. Clemente VI morreu em 1352 aos 61 anos, deixando um legado ambíguo para a história da Igreja Católica. Ele foi considerado um papa ruim por alguns por causa de seus escândalos e fracassos, mas também um papa bom por outros por causa de suas virtudes e realizações. Papa Júlio III. O Papa Júlio III nasceu em 1487 na Itália com o nome de Giovanni Maria Ciotti del Monte. Ele era sobrinho de um cardeal e se tornou um monge beneditino, estudando direito canônico e teologia. Foi nomeado bispo de Manfredônia em 1512 e depois de Pávia em 1520. Giovanni se destacou como um diplomata e administrador da Igreja, participante do Concílio de Trento e sendo governador de Roma 2 vezes. Ele foi feito cardeal em 1536 pelo Papa Paulo III, que o empregou em várias missões importantes. Ele foi eleito Papa em 1550, após a morte de Paulo III, como um candidato de compromisso entre as facções rivais do Colégio dos Cardeais. Como Papa, se dedicou principalmente à vida de prazer pessoal, gastando muito dinheiro com artes, festas e caçadas. Ele também reabriu o Concílio de Trento em 1551, mas não mostrou muito interesse pela reforma da Igreja, não. Júlio III confirmou o Estatuto dos Jesuítas e tentou restaurar o catolicismo na Inglaterra, apoiando a Rainha Maria Tudor. Mas o que fez com que Júlio III fosse considerado um papa ruim? Seguinte, em uma época em que relacionamentos homoafetivos eram considerados uma aberração, Júlio III acabou sendo bastante criticado devido ao relacionamento com seu sobrinho adotivo Innocenzo Ciotti del Monte, que ele elevou a cardeal aos 17 anos e com quem compartilhou o seu quarto e a sua cama. Esse caso causou muita indignação entre os fiéis e os inimigos da Igreja, que o acusaram de homossexualidade e incesto. Outro motivo foi o seu nepotismo, que ele praticou sem disfarce, favorecendo os seus parentes e amigos com cargos e benefícios eclesiásticos. Ele também foi criticado por sua interferência nos assuntos políticos da Europa, sua concessão excessiva de indulgências e sua negligência com a disciplina clerical. Júlio III morreu em 1555 aos 67 anos, deixando a Igreja Católica em uma situação muito difícil. Ameaçada pelo avanço do protestantismo
e pela corrupção interna. Ele foi sucedido por Marcelo II. Papa Bento IX, nascido em Roma entre 1012 e 1020 como Teopilactus III de Túsculo, Bento IX foi um dos papas mais jovens da história da Igreja Católica e também levantou algumas controvérsias. Filho de um poderoso conde que controlava a cidade, ele foi eleito papa em 1032 com o nome de Bento IX, graças à influência e ao dinheiro de sua família. Teopilactus tinha entre 12 e 20 anos na época, mas não se sabe ao certo a sua idade exata. Durante o seu pontificado, ele levou uma vida escandalosa, marcada por crimes, violências, imoralidades e corrupções. Ele foi acusado de violência sexual, assassinatos, orgias, bestialidades e outras atitudes incoerentes com a sua posição. Ele também se envolveu em conflitos políticos e militares com outros governantes da Itália e da Europa, além de não ter demonstrado interesse pela reforma ou pela defesa da Igreja. Bento IX foi deposto e expulso de Roma 3 vezes pelos seus opositores, que elegeram outros papas em seu lugar: Silvestre III em 1044, Gregório VI em 1045 e Clemente II em 1046. No entanto, Bento IX sempre voltava ao poder com a ajuda de seus aliados ou por meio da força. Ele também renunciou ao papado 2 vezes, uma em 1045 para se casar com uma mulher e outra em 1048, por conselho de um santo. Ele vendeu o papado a Gregório VI por uma grande soma de dinheiro. Bento IX morreu em 1055, provavelmente em um mosteiro, onde se arrependeu de seus pecados. Ele deixou um legado negativo para a história da Igreja Católica, sendo considerado um dos piores papas de todos os tempos. O seu sucessor foi Dámaso II. Papa João XII. Vejamos agora outro papa que, por ser jovem demais, preferiu dar vazão à sua juventude do que realmente abraçar a causa em nome da Igreja Católica. Otaviano de Túsculo foi eleito aos 18 anos graças à influência de seu pai, o príncipe Albérico II, que obteve o juramento dos nobres romanos de que escolheriam seu filho como sucessor do Papa Agapito II. Ele se tornaria o Papa João XII. Entre as suas conquistas positivas, ele pode ser reconhecido por reivindicar os direitos temporais da Igreja, criar os bispos condes, reconstruir o Sacro Império e coroar o imperador Otto I da Alemanha. Ele também criou uma aliança com Otto I que estabelecia que nenhum papa poderia ser consagrado sem a presença dos enviados do imperador. Esse acordo ficou conhecido como Privilegium Ottanianum e teve um grande impacto na relação entre a Igreja e o Estado. No entanto, como outros na história do Vaticano, João XII também foi considerado um dos piores papas que a Igreja Católica já teve, por causa de sua vida imoral e escandalosa. Ele foi acusado de cometer crimes, violências, imoralidades, corrupções. João XII transformou o Palácio Papal em uma casa de diversões. Teve relações com viúvas, com sua própria sobrinha e com a namorada de seu pai. Há relatos de que o Papa invocava demônios, jogava e apostava dinheiro da Igreja, assassinava e mandava mutilar pessoas, além de mandar incendiar casas dos desafetos. João XII foi deposto pelo próprio imperador Otto I em 963, que colocou em seu lugar um leigo, Leão VIII. No entanto, ele voltou ao poder com a ajuda de seus aliados e expulsou Leão VIII. Morreu em 964, vítima de um derrame, quando estava na cama com uma mulher casada. Que papa, hein? Super legal isso. João X. O Papa João X governou a Igreja Católica de 914 a 928. Ele foi eleito com o apoio de Teodora, a esposa do senador romano Teofilacto, que tinha grande influência na política e na religião da cidade. Havia rumores de que João X era o irmão de Teodora, contudo, outras fontes dizem que os dois foram amantes. O fato é que João X governou o Vaticano numa das piores épocas da Igreja, quando foi instituída a pornocracia, um título popular que acabava entregando o que acontecia nos limites do Vaticano. A pornocracia, que durou cerca de 60 anos seguidos do século X, se resumia no fato de que as amantes de alguns membros do alto clero
passaram a não só aconselhar seus amantes, como também interferir em certos assuntos, os quais não eram da alçada de ninguém, a não ser dos próprios cardeais e bispos. O episódio teve duas figuras femininas centrais que tinham grande poder de persuasão: Teodora Teofilato e sua filha, Marósia. A família Teofilato ocupava posições de importância crescente na nobreza romana. Teodora, a mãe, e suas filhas, Teodora II e Marósia, tinham uma grande influência sobre a escolha do Papa e dos assuntos religiosos em Roma, através de conspirações, negociatas e casamentos. João X também se envolveu em conflitos com os reis da Alemanha, Henrique I e seu filho Otto I, que pretendiam dominar a Itália e interferir nos assuntos da Igreja. Ele tentou manter a sua independência e a do papado, mas acabou sendo deposto por uma conspiração liderada por Marósia, que era casada com o duque Alberico I de Spoleto. Marósia mandou prender João X no castelo de Santo Ângelo, onde ele morreu em 928, supostamente sufocado com um travesseiro. Alexandre VI. Alexandre era tão corrupto que acabou se tornando uma expressão que representava os padrões papais baixos da época. O Papa Alexandre VI foi um dos papas mais questionáveis da história da Igreja Católica. Ele nasceu em 1431, na Espanha, com o nome de Rodrigo de Borja, e era sobrinho do Papa Calixto III. Ele foi feito cardeal pelo seu tio e ocupou vários cargos importantes da Cúria Romana. Ele se tornou Papa em 1492, após comprar a maioria dos votos dos cardeais no conclave. Alexandre VI é considerado um dos papas mais promíscuos da história, porque ele teve vários filhos ilegítimos com diferentes amantes e usou o seu poder para favorecer os interesses de sua família. Porém, teve uma mulher em especial que fez a cabeça do ex-papa. Era Vanosa del Catanei, que deu a Alexandre 4 filhos: Giovanni, César, Lucrécia e Diofre. O primogênito Giovanni acabou se tornando duque de Gândia. César, o segundo filho, mesmo a contragosto, foi obrigado a ficar com o pai a fim de seguir a carreira eclesiástica. Só que César fez mais do que isso, viu? Ao financiar festas homéricas regadas a luxo e luxúria, Lucrécia, mesmo em meio a tantos boatos a respeito de sua vida pessoal, acabou se casando 3 vezes, recebendo títulos como Senhora de Gadara e, no fim da vida, Duquesa de Ferrara, Módena e Régio. O próprio Alexandre VI também organizava festas luxuosas e orgias dentro do Vaticano. Além do mais, era frequentemente acusado de corrupção, nepotismo e também de vender indulgências, sacramentos e outros benefícios eclesiásticos, o que caracterizava a simonia. Alexandre VI também foi patrocinador das bulas alexandrinas, que dividiram o mundo entre Portugal e Espanha naquele início dos anos 1500 e que foram confirmadas pelo Tratado de Tordesilhas. Alexandre VI morreu em 1503, vítima de uma febre maligna que alguns suspeitam que foi causada por um veneno que ele pretendia usar contra um de seus inimigos. Ele foi enterrado na igreja de Santa Maria in Monserrato degli Spagnoli, em Roma. Mas por que pessoas ligadas à religião, especialmente ao Vaticano, que é o centro da religião cristã, agiam de forma contrária ao que a Igreja sempre pregou? A resposta, gente, não é tão simples, não. Porém, pode ser resumida no fato de que, naquela época, o valor econômico tinha tanto poder quanto tem hoje. As poucas famílias ricas podiam tudo, pois compravam tudo e todos. Segundo a historiadora Brenda Lewis, quando o papado se tornou uma força de grande influência, o controle do Vaticano acabou caindo nas mãos das famílias nobres da Itália e estar na cúpula da igreja era a melhor forma de manter ou expandir o poder.